Podem se assentar, por favor, nós vamos meditar na palavra agora. Nós começamos um novo tema nesse mês de abril, né? Esse mês de abril. E esse tema está relacionado ao nosso compromisso com a família. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, por favor. Gênesis 2, versículo 24. Que está escrito assim: por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos ler outros versículos, mas aqui nós precisamos já entender que Deus, desde o início, Ele se revela através da família. Amém? Em Gênesis 7, versículo 1, é um outro versículo que mostra que Deus também se revelou através da família. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Olha só que interessante. Quando o Senhor, lá em Gênesis, obrigado, Carlinhos. Lá em Gênesis, ele disse que, por causa do pecado, que estava muito grande naquela época de Noé, Deus, ele decidiu exterminar tudo. Ele falou: vou começar do zero, vou resetar tudo. Em outras palavras, foi isso que Deus quis dizer. E ele disse que ia mandar um dilúvio. Primeiro que, naquela época, se vocês lerem Gênesis 7, vocês vão perceber que naquela época havia uma escassez de chuva. Então Noé já foi tido como um louco. Noé já foi tido como um biruta da cabeça, porque tanto tempo que não chovia, e aí de repente ele chegou para aquele povo, cheio de pecado, cheio de maldade no coração, e disse assim: Deus vai mandar um dilúvio. Eles devem ter rido da cara de Noé. Falado assim: ué, há tanto tempo que não chove, sério que você está dizendo que vai ter uma chuva? Mas aí, o que Deus fez? Deus mandou Noé construir uma arca, e dentro dessa arca, Deus se revelou mais uma vez na família. Deus preservou Noé e toda a sua família, e olha que interessante, e um casal de cada espécie de animal. Até para os animais, Deus se revelou na família. Olha que interessante. Gênesis 2, versículo 3, está escrito assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Foi quando ele falou com Abraão que ele seria pai de multidões. Gênesis 17, 19 está escrito: então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Os futuros descendentes, é Deus se revelando de novo na família. Amém? Então Deus se revelou desde o começo através da família. E meus irmãos, eu já vou pedir desculpa para vocês, porque se eu der uma esquecida do que eu estou falando aqui, é porque meu raciocínio hoje está muito lento. Muito lento. Eu peguei uma febre na sexta-feira, foi só uma febre, assim, veio assim com tudo, assim. Aí ontem passou a febre, eu não estou mais com febre, só que sabe quando você está tão lento, assim, eu não estou conseguindo reagir direito. Mas amém, Deus vai falar do mesmo jeito com a gente aqui, amém? Depois disso, nós vemos bênçãos de Deus seguindo as gerações. Abraão, Isaque e Jacó, conhecido como patriarcas do povo de Israel. É desde o início Deus se revelando através da família. E aí, quando veio Jesus, olha que interessante, Jesus escandalizou muitas pessoas naquela época, porque os judeus não chamam Deus de pai. Isso é nosso, é dos cristãos. Jesus que ensinou isso para a gente. Mas os judeus, desde antes, não chamam Deus de pai. Eles não têm essa mesma visão. Eles entendem que Deus é um Deus poderoso, é um Deus mais distante, mas Ele não é um Deus de perto, como um pai é para nós. E Jesus veio e quebrou tudo isso.
Ele disse assim: quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, que ficam orando nas praças, falando palavras bonitas, porque eles querem apenas o reconhecimento para eles. Quando vocês forem orar ao Deus de vocês, o que vocês fazem? Vai para o quarto e diz: Pai nosso que estás no céu. Isso foi um escândalo na época de Jesus, porque o judeu não tem essa visão de Deus como um pai. E aí ele disse para nós que nós somos filhos, somos uma grande família. Esse irmão, essa irmã que está do seu lado faz parte da sua família espiritual. Eu sou o irmão de vocês, e Deus é o grande pai que nos ama, que nos abraça, que nos acolhe, amém? E interessante que assim, quando Deus se revelou a Israel, mesmo no Velho Testamento, ele já se revelou como um pai. Só que mesmo assim a visão deles ainda estava tampadas. Olha o que está escrito aqui em Isaías 49, 14. Sião, que é a mesma coisa de Israel. Sião, porém disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu jamais me esquecerei de vocês. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus! Ele é o nosso Pai, meu irmão, e Ele jamais vai esquecer da gente. A gente vê tantas notícias de mães abandonando os filhos, né? A mãe tem um amor tão grande pelos seus filhos, eu fico escandalizado quando eu vejo notícias de mães que abandonam os filhos, que doam para outra pessoa, que não querem cuidar dos filhos. E o Senhor diz que mesmo que algo tão difícil aconteça, o Senhor jamais esquecerá de nós. Amém? Glória a Deus. Mateus 7:11 está escrito: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Ele é o nosso Pai. Amém? Abra a Bíblia aí em Efésios 5, a partir do versículo 21. Porque para Deus se revelar na nossa família, a nossa família precisa seguir o padrão que Deus estabeleceu. Hoje em dia a gente vê todo tipo de família, né? A gente vê muitas famílias diferentes do padrão de Deus, mas para Deus se revelar na família, na nossa família, existe um padrão. Então, a Bíblia nos ensina qual é esse padrão. Primeiro, quando você for casar, já diz aqui, deixando pai e mãe para se unir e a partir daí fazer uma família e crescer com os filhos. Então, Deus desde o início lá em Gênesis já disse que nós devemos o quê? Unir a nossa mulher, deixar pai e mãe e formar uma nova família. Amém? E em Efésios 5, Deus disse assim para nós, o apóstolo disse assim para nós: sujeitem-se uns aos outros por temor a Deus. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que há um padrão. Da mesma forma como a igreja é sujeita a Jesus, que é o cabeça, Deus estabeleceu os maridos como cabeça do lar. Ele é o líder do lar. E esse é o padrão que Deus quer que nós sigamos. E a mulher, ela é uma auxiliadora. Aqui ele diz para se sujeitar a ele, mas na verdade ela é uma auxiliadora. Quando Eva foi criada lá, foi tirada da costela de Adão, Deus chamou ela de uma auxiliadora, uma companheira. Só que toda a responsabilidade Deus deixou para Adão. Tanto é que quando eles comeram a fruta proibida, o que Deus fez? Ele foi para Adão, porque a responsabilidade era dele. O que aconteceu?
Ah, foi a mulher que tu me destes. Aí já vem um homem frouxo, né? Foi a mulher que tu me deste, não sabe assumir o erro. É o padrão. Deus quer esse padrão. O homem é o cabeça do lar e as mulheres são auxiliadoras. Amém? Então aqui o apóstolo dá uma dica para as mulheres. Agora aos homens. Vamos lá. Efésios 5, 25, é o mesmo capítulo. Está escrito assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Olha só que interessante. A palavra diz que as mulheres, elas precisam ser auxiliadoras e se sujeitar aos seus maridos. Só que o apóstolo Paulo não passa pano para os homens, não. Muitas pessoas hoje em dia dizem que a Bíblia é machista. Não tem nada disso, gente. Jesus mesmo veio quebrando o machismo da época. Veio para aquela mulher samaritana que estava no poço e deu uma nova vida para aquela mulher. Tantas mulheres, Jesus deu uma nova vida, deu dignidade para aquelas mulheres, porque naquela cultura era totalmente diferente de hoje. As mulheres não tinham tantos lugares na sociedade como hoje. E aqui o apóstolo Paulo não passa pano para os maridos. Ele diz assim: as mulheres precisam ser submissas, mas maridos, amem suas mulheres. Não sejam autoritários, não sejam injustos, não sejam homens que vão prejudicar a vida dela como mulher e auxiliadora. Então, meu irmão e minha irmã, mulheres e homens, mulher, se você se sujeitar a um marido que te ama, você pode ter certeza que você vai ser feliz. E maridos, se vocês amarem suas mulheres, vocês vão fazer ela a mulher mais feliz do mundo. Amém? Então, o apóstolo Paulo não passa pano para os homens, não. E é interessante que, para as mulheres, o apóstolo Paulo não fala para amar os seus maridos. Interessante, né? Lê aí, vocês podem ler. Porque elas, quando se sujeitam, elas já amam os seus maridos. Quando você se sujeita a alguém, a uma amizade, quando você se sujeita a uma liderança, é porque você já ama, você já está com o coração aberto para aquele relacionamento. Mas aos maridos, aí o apóstolo Paulo pega pesado, fala: ame sua mulher. Não seja autoritário, porque se você ama, você não vai ser autoritário. Se você ama, você não vai ser soberbo com a sua mulher. Você não vai ser arrogante com a sua mulher. Se você ama, você não vai ser injusto com ela. Você vai saber conversar com ela e tratar das dificuldades que virão. E aí, mais para frente, ou melhor, voltando um pouco, em Efésios 6, não, é mais para frente mesmo, é um capítulo depois. Efésios 6, versículo 1. O apóstolo Paulo agora vai falar para os filhos. Olha só o que ele vai dizer. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Vocês que são filhos, adolescentes, pessoas mais novas, ainda não saíram da casa dos pais, vocês querem viver bem, vocês querem conquistar muitas coisas, honra o teu pai e a tua mãe ou o teu cuidador. Honra aquela pessoa que te cuida, aquela pessoa que você tem como seu responsável. Se você quer viver bem, esse é o mandamento com promessa. Agora, se você quiser viver mal, aí você desonra. Mas aqui não vai acontecer isso não, né? Honra teu pai e a tua mãe. Amem teu pai e a tua mãe. Obedeçam. E aqui a Bíblia diz: obedeçam aos seus pais no Senhor. Tem uma tradução que fala: obedeçam em tudo os seus pais. Porque os pais, gente, já são vividos de longas datas. Os pais já têm experiência, os pais já passaram por muitas coisas, os pais já levaram muitas pancadas da vida. E quando ele diz não, quando ele diz sim, quando ele diz vai lá e vai resolver aquele problema, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, ele já passou por isso. Você tem que
filhos, vocês têm que confiar na liderança dos pais de vocês. Vocês têm que confiar. Eu lembro de uma vez, vou contar uma experiência aqui que eu tive com meu pai. Quando eu era mais novo, essa semana passada eu fiz 29 anos, gente. Eu não estou nem acreditando que eu fiz 29 anos, meu Deus. Parece que ontem eu tinha 15. Mas amém. Quando eu tinha uns 15 anos, uns 14, 16 mais ou menos, uma pessoa ficou me assediando. Porque essa pessoa era uma pessoa esquisita aí. Ficou me assediando, mandando mensagem, falando um monte de coisa. Eu quero namorar com você, por que você não namora? Fica só dentro da igreja. E essa pessoa me enchia o saco, gente. Ela era muito chata, muito chata. Só que essa pessoa não prestava. E meus pais sempre me acompanharam muito em tudo. Eles sempre foram muito presentes na minha vida. Então, isso no filho cria um discernimento, cria um olhar crítico para as pessoas. Então, pais, aconselhem seus filhos e corrijam eles e acompanhem seus filhos, porque eles, quando estiver lá fora, sem a presença de vocês, eles vão ter esse olhar crítico. Amém? Então, isso gerou em mim um olhar crítico desde cedo, porque meus pais sempre me aconselharam muito, sempre falaram muito, sempre, toma cuidado nisso, toma cuidado naquilo. E aí essa pessoa me enchia o saco, me enchia o saco. Aí o que eu fiz? Peguei meu celular e mostrei para o meu pai a mensagem. Eu falei, pai, olha isso aqui. Ele mesmo não acreditou, porque é muito difícil um adolescente fazer isso. Meu pai mesmo ficou surpreso. Ele ficou meio que sem palavras, assim. O que é isso? Sabe assim, sem reação? Eu falei, pai, essa pessoa aqui está me enchendo o saco, eu não sei o que fazer. Aí ele falou, bloqueia, manda essa mensagem aqui, esse textão aqui, e bloqueia essa pessoa para ela não ter mais contato com você. E graças a Deus, essa pessoa parou de encher o saco, nunca mais falou mais nada, desapareceu da minha vida. Porque essa pessoa, gente, era uma pessoa que não prestava, não era uma amizade que valia a pena, não era um namoro que valia a pena. Só que, qual foi a diferença o que deu diferença naquele dia? Foi porque eu confiei no meu pai. Um adolescente de 16 anos ou 15 anos, mostrei assim, pai, olha o que essa pessoa está mandando para mim. E, gente, ela mandava umas mensagens absurdas, tá? Mandava umas mensagens assim que eu nem acreditava. E aí eu mostrei para o meu pai. Eu falei, pai, e aí, o que eu faço? Aí ele me aconselhou, essa pessoa desapareceu e amém. Nunca mais apareceu na minha vida até hoje. E que fique para lá. E o que eu quero dizer com isso? Filhos, confiem na liderança dos pais de vocês e das mães de vocês. Confiem. Os pais de vocês só querem o melhor para vocês. Então, confiem. Chega para eles e pede conselho. Não deixa passar as situações que chegam para você. Confia, porque seus pais vão ter os melhores conselhos. Eles não querem o mal de vocês. Gente, os pais não querem o mal de vocês. Então, vocês precisam confiar nisso. Amém? E aí, agora é um conselho para os pais. Efésios 6, versículo 4. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Você está entendendo que a Bíblia, ela mostra um padrão de equilíbrio? O que ela diz? Mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Mas maridos, amem suas mulheres, para vocês não serem autoritários. Filhos, obedeçam seus pais e honrem eles em tudo. Mas pais, não irritem os filhos de vocês, porque tem pais que não sabem criar, né? Não teve essa experiência e cria batendo, cria espancando. E o apóstolo Paulo está dizendo, pais, não sejam assim. Vocês precisam ser justos com os seus filhos. Conversem com eles. Gente, tem muitas coisas na criação dos filhos. Eu estou dando conselho, eu nem sou pai. Mas tem muitas coisas na criação dos filhos, e vocês que são pais, vocês podem dizer isso com mais propriedade, que não precisa bater. Não precisa você ser autoritário. Não, às vezes é um conselho que você dá para o seu filho. Filho, não faz isso, filho. Mas às vezes também você precisa dar umas ordens para os seus filhos. Porque eu lembro que quando eu era mais novo, se meu pai não me desse umas ordens, eu ia fazer besteira toda vez também.
o pai e a mãe mandam nos filhos, mas os filhos precisam confiar na liderança dos pais, amém? E a Bíblia diz aqui aos pais: não irritem os filhos de vocês, mas criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. É aquele provérbio maravilhoso, né? Crie os seus filhos no caminho do Senhor, e quando ele estiver mais velho, ele não se desviará dele. E isso é um fato. E aqui em Deuteronômio 6, versículo 6, está escrito: que todas as palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Olha que interessante. Deus aqui está dando um conselho para o povo de Israel, dizendo assim: fale sobre a palavra com o seu filho em todos os momentos. É que a Bíblia é muito poética e às vezes a gente não consegue interpretar o que ela está dizendo, mas ela diz assim, converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Isso meus pais fazem muito e sempre fizeram muito. A nossa mesa lá é a mesa da conversa. Quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando levantar. Ou seja, em todos os momentos, pais. Falem com seus filhos sobre Deus, falem com seus filhos sobre a Bíblia. Não deixem seus filhos longe do caminho do Senhor, porque vai chegar uma hora que seus filhos vão entender que isso não é tão importante. E aí talvez você chegue na igreja meio decepcionado. Quando eu sempre fui da igreja, eu cresci dentro da igreja. E teve muitas pessoas que cresceram comigo que os pais não instruíam tantos filhos. E essas pessoas que eram meus amigos na infância e na adolescência, hoje estão por aí. Estão por aí. Fora da igreja, vivendo uma vida longe de Deus. Outras pessoas, graças a Deus, se encontraram em outro ministério, estão ali vivendo, né, nos caminhos do Senhor. Mas eu conheço muitas pessoas que nem querem saber de Deus. Não querem saber de Deus. Elas olham para a igreja e falam: isso daí eu nunca mais vou participar disso. E eram pessoas que tinham a mesma vida que eu aqui dentro da igreja, na infância. Amém? Uma casa que tem paz é uma casa que todos entendem o seu lugar. O que se manifesta em lares que não seguem o padrão de Deus? Nós falamos aqui sobre o padrão de Deus. E quando você tem uma família, faz parte de uma família que não segue o padrão de Deus, olha só que interessante, são brigas, gritarias e rebeldias. A Bíblia diz que essas três coisas aqui fazem parte de pessoas que não seguem os princípios do Senhor. E quando nós estamos fazendo parte de uma família que não segue o padrão de Deus, como nós lemos aqui em Efésios 5 e 6, é isso que faz parte da rotina dessa família. São as brigas, as contendas, a gritaria, palavrão. É gente que não se respeita dentro de casa. E, gente, se isso acontece dentro do lar de vocês, comece a rever se não está fora do padrão que Deus colocou para você. Comece a rever, comece a aconselhar e falar: gente, a gente precisa mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar, vamos melhorar isso daqui, porque no nosso lar, o que tem que se manifestar é a presença de Deus e não as contendas. As contendas não devem fazer parte da vida de um cristão. Amém? As contendas não devem fazer parte da vida de um crente em Jesus. Quando você é crente em Jesus e vive num lar totalmente rebelde, onde as pessoas não se respeitam, existe algo que está fora do padrão de Deus. E aí você tem que revisar. Se você tem autoridade dentro do seu lar, você tem que começar a bater o pé e falar: não, a gente vai começar a fazer assim agora, porque isso não está certo. Filho, a partir de hoje você não vai mais gritar comigo. Gente, os pais têm essa autoridade. Hoje em dia a gente está vendo uns pais aí que ficam passando a mão na cabeça, mas os pais têm que dar umas ordens para os filhos. Nunca mais você levante a sua voz para mim. Nossa, se eu levantasse a voz para o meu pai, meu Deus do céu. Em um lar desestruturado, Deus também pode se revelar, mas o esforço é muito maior. Há testemunhos de lares que foram restaurados por Deus. Eu disse tudo isso aqui, falei sobre o padrão que Deus estabeleceu para a família, mas se caso você vive num lar que não faz parte desse padrão aqui,
Deus ainda pode restaurar a sua casa. Deixa o Senhor te levar para os caminhos dele. Deixa o Senhor corrigir o que precisa ser corrigido. E aí você vai ver que tudo vai mudar. Amém? É só você deixar Deus entrar dentro do seu lar. Existem muitos de nós que não tem não deixa Deus trabalhar totalmente. A gente não entrega totalmente a nossa família a Deus, mas eu creio em nome de Jesus que nesse mês a gente vai aprender muito sobre família. E a gente vai aprender a seguir os padrões de Deus para a gente viver um lar em paz. Amém? Uma família que segue o padrão de Deus tem algumas características. Primeiro, a família é proteção. Você tem que chegar na sua casa e você tem que se sentir protegido. Você não pode se sentir ameaçado. Você não pode, gente. Tá errado. Tem alguma coisa errada se você entra na sua casa e você se sente ameaçado. Se o filho se sente ameaçado pelos pais, ou se os pais se sentem oprimidos pelos filhos, ou se a mulher se sente oprimida pelo marido, ou se o marido se sente oprimido pela mulher, né? Que acontece muito hoje em dia, que deu uma mudada de página. Antes, os homens que oprimiam as mulheres por causa da cultura errada, e agora as mulheres que estão oprimindo os maridos. Então, a família é proteção. Quando você entra na sua casa, você tem que se sentir protegido. Não só na Bíblia ou na fé cristã, mas até mesmo para a sociedade secular, a família é o que forma a sociedade. Então, a família é proteção, a família é segurança. Os filhos que são aconselhados pelos pais, e eu digo isso com muita propriedade, porque eu sempre me senti assim. Eu sempre me senti muito seguro perto do meu pai. Agora eu sou um homem de 29 anos, então eu vivo a minha vida independente. Mas quando eu estava debaixo da autoridade dele, vivendo assim, totalmente debaixo dos comandos dele, eu sempre me senti muito seguro com o meu pai, porque meu pai não me oprimia. Meu pai foi um exemplo muito, muito incrível de educação. Meu pai sempre me aconselhou muito, e os conselhos do meu pai sempre me deu segurança para eu decidir as coisas. E aí, isso, quando eu era um adolescente, que adolescente faz muita burrada, né? Mas aí, quando eu cresci, por causa dos conselhos que eu recebia dentro da minha casa, eu comecei a fazer a escolha certa, sem eu precisar até mesmo pedir conselhos para os meus pais. Então, pais, se vocês querem que seus filhos sejam seguros na vida, sejam homens e mulheres seguros na vida, aconselhem seus filhos. Não sejam autoritários, bata o pé quando necessário, porque os filhos têm que estar debaixo da autoridade dos pais. Mas aconselhem seus filhos, dê segurança. Se ele precisa decidir algo por ele mesmo, senta numa mesa, na cozinha. Lá em casa, a mesa da cozinha é a nossa mesa de conversa. Senta na cozinha, senta na sala e dá conselhos para ele. Filho, se você decidir desse jeito, se você escolher isso aqui, vai acontecer isso, vai ter essas consequências, vai acontecer isso daqui. Mas se você escolher desse jeito, vai ter outras consequências, vai ter outras coisas. Então, depende da escolha que você vai fazer. Eu, como seu pai e sua mãe, eu prefiro que você escolha isso aqui, porque isso aqui é mais seguro para você. Então, meus pais sempre fizeram isso comigo e eu sempre me senti muito seguro perto deles. Amém? Filhos que são aconselhados pelos pais se sentem mais seguros. Geralmente, jovens e adultos traumatizados e inseguros são assim por não terem encontrado segurança dentro da sua casa. Jovens e adultos que são inseguros, provavelmente mexe no passado dele. Provavelmente ele não teve tanta atenção dos pais dentro de casa. Provavelmente. A Aline não está aqui hoje, a Aline é a psicóloga, né? Mas ela pode dizer isso com mais propriedade. Tem estudos que dizem que um adulto ele cresce seguro e determinado nas suas escolhas quando isso já vem de raiz, desde a infância, a adolescência, até a fase adulta. Então, provavelmente, meus irmãos, se eu me sinto um adulto inseguro, que não sei escolher coisas para a minha vida, ou se vocês se identificaram com isso, provavelmente mexe no passado, vai lá atrás e olha, meus pais foram presentes, meus pais deram conselhos para mim, foram pais que me ajudaram nas minhas escolhas, isso é muito importante. E vocês que têm filhos pequenos, um conselho que eu dou para vocês, que me ajudou e me ajuda até hoje,
Aconselhem seus filhos, acompanhem, não deixem eles conversar com qualquer pessoa, não deixem eles livres na internet, porque a internet é um caminho sem volta, gente. Eu tive problema com a internet, eu já contei isso aqui no grupo de jovens. Na minha adolescência eu tive problemas com a internet, e problemas pesadíssimos, que meu pai teve que me levar a ministrações, teve que me acompanhar, porque ele saía e eu ficava jogando no computador, e eu comecei a acessar coisas que não devia. E aquilo ali foi uma armadilha de Satanás muito grande. E para eu ser livre daquilo, nossa, meus pais tiveram que batalhar por mim. Meus pais tiveram que batalhar. Se vocês tiverem curiosidade, podem perguntar para eles quando eles voltarem de viagem, porque é um testemunho muito forte. Talvez algum dia aqui eu conte com mais detalhes. Mas foi um período da minha vida muito obscuro, muito obscuro. E que, se meus pais não tivessem batalhado por mim, olha só como é importante os pais serem presentes na vida dos filhos. Se meus pais não tivessem batalhado por mim, pode ter certeza que eu não estaria aqui. Era uma fase que nem crente eu queria ser mais. Era na minha fase dos 13 anos, 14, era uma fase que eu não queria ser crente. E aí, se meus pais não fossem insistentes comigo, pode ter certeza que hoje eu nem estaria aqui não. Mas graças a Deus que eles foram muito bons na educação. A família é apoio. Os planos precisam ser alinhados, porque um reino dividido não prospera. Jesus, ele já deu esse princípio. Teve uma vez que se eu não me engano, foi um fariseu, chegou para ele e disse assim: esse Jesus que vocês seguem, ele expulsa os demônios com o poder de Belzebu. E aí Jesus disse assim: como que demônio pode expulsar demônio? Um reino dividido não prospera. E a gente tem que trazer esse princípio para dentro da nossa casa. Se você quer que a sua família seja próspera, você precisa trabalhar a união da sua família. Porque senão você vai viver sofrendo os mesmos problemas, ano após ano, e nunca vai resolver os problemas, porque falta unidade, falta comunhão, falta amor entre as pessoas dentro do lar. E isso é tão importante porque, se você quer que a sua família prospere, trabalhe a unidade. Saiam juntos, conversem bastante, comam lanche juntos, vai para o BK, vai para o McDonald's, vai andando pelo shopping, vai para o Ibirapuera, tenha momentos de qualidade, porque isso ajuda a família a ser mais unida, amém? A família é impulsionamento. A maturidade de uma família vem quando um impulsiona o outro. Uma família saudável não é, prestem atenção nisso aqui, não é uma família que os membros rebaixam um ao outro. Eu já entrei em casas que é assim: você vai estudar isso para quê? Você não vai conseguir passar nem na primeira prova disso aí. Olha como você é burro. Eu já ouvi muitos dizendo isso. Uma família saudável é uma família que impulsiona, a começar dos pais. Impulsionem seus filhos. Filho, vai lá prestar esse vestibular, vai lá prestar o Enem, vai lá, você consegue, eu te ajudo a estudar, eu te ajudo, filho, você consegue. Os filhos são os primeiros que precisam ouvir essas palavras de impulsionamento. Porque eles não têm experiência na vida, gente. Eles são pessoas que acabaram de nascer praticamente. E eles são inseguros, eles não têm experiência. E quando os pais chegam e falam: filho, você consegue, eu te empurro para você conseguir. Eu te impulsiono para você ir mais longe do que eu fui, filho. O filho se sente seguro. E aí, os pais devem impulsionar os filhos a serem bons em tudo o que fazem: estudo, trabalho, igreja e as finanças. Sabe o que meus pais fizeram comigo? Vou contar testemunho aqui porque, gente, teve muita coisa que meu pai fez que me ajudou muito. Quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha um computador ainda, foi há eu tinha 18 anos, uns 12 anos atrás, mais ou menos. Quando eu comecei a trabalhar, meu pai comprou um caderno. E eu pensando: ai meu Deus, lá vem. Meu pai comprou um caderno e tudo que eu gastava, tudo o que eu deveria pagar como contas, coisas que eu comprava, eu deveria colocar nesse caderno para ser supervisionado por ele. E, gente, parece ser exagerado isso.
Mas agora que, de alguns anos para cá, eu já morei sozinho, então já faz muito tempo que meu pai não fica mais controlando minhas finanças, até porque eu já sou um adulto, né? Mas de alguns tempos para cá, foi isso que me ajudou a ser controlado no meu dinheiro. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu nunca tinha visto um salário tão grande assim. Então eu queria gastar com tudo, eu queria sair comprando roupa, queria sair comprando um monte de coisa. E aí meu pai chegou para mim e falou: não, senhor, não é isso que você vai fazer, não. Você vai colocar aqui suas prioridades, você vai colocar seu dízimo, você vai colocar aquela conta que você tem que pagar, você vai ajudar nisso, vai ajudar naquilo, e isso aqui vai sobrar para você gastar. Aí eu falei: meu Deus do céu, é tão pouco, eu queria gastar tão mais. E aí isso me ajudou, porque hoje, graças a Deus, eu sou controlado e não vivo necessidade, porque meu pai insistiu em me fazer uma pessoa controlada financeiramente. E aí, quantos adultos nós não vemos que tem essa... Olha o raciocínio lento, as palavras estão fugindo da cabeça. Tem esse hábito de gastar demais, e talvez isso seria evitado se os pais lá atrás ensinassem sobre finanças para os filhos. E isso é uma coisa que eu vou levar para a minha geração. Quando eu tiver filhos, quando eu formar minha família, com certeza vai ser uma coisa que eu vou levar para a minha geração. Eu vou ensinar meu filho a ser uma pessoa responsável. Porque se uma pessoa gasta demais, aí as prioridades, coisas que ele tem que pagar mesmo, o dinheiro vai sumir. Então, isso é muito importante, pais. Deixem os seus filhos seguros até mesmo na finança, na igreja. Levem seus filhos, tragam seus filhos para a igreja. Lembra que eu falei de amigos da minha infância que não fazem parte mais de uma igreja? Eram pessoas que os pais não queriam trazer para a igreja. Não queriam, deixava em casa jogando videogame, deixava em casa jogando no celular, deixava em casa no tablet, deixava em casa no computador. E aí, quando essa criança cresceu, na cabeça dela ela pensou assim: mas isso aqui não é tão importante, por que você quer que eu vá para a igreja agora? Talvez ela não tenha falado isso com essas palavras, mas zero interesse pela igreja. Então isso é muito importante. A família é proteção, segurança, apoio, e a família é impulsionamento. Eu gostaria de orar pelas famílias hoje. Amém? Você pode ficar de pé?